Uau! O oitavo episódio de The Last of Us da HBO foi ao ar e, galera, será que eu queimei a minha língua depois de ter criticado tanto a série? Vamos ver agora. Salve, rapaziada, Ricardo Minuso trazendo mais um vídeo aqui pro canal, seja muito bem-vindo. E hoje já vamos falar direto aqui sobre o oitavo episódio de The Last of Us da HBO e o que foi isso? Será que eu queimei minha língua? Porque nos últimos 3 ou 4 vídeos onde eu falei de The Last of Us aqui, eu critiquei muito a série. O último vídeo que eu lancei, eu falei que a série não tinha a menor condição de comparar com o jogo. Será realmente que teve uma mudança drástica na série, a ponto de se transformar da água para o vinho? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Muita coisa boa aconteceu nesse episódio. Incrível, eu tô com uma anotação aqui, quase uma folha de caderno, do que realmente aconteceu nesse episódio. E foi sensacional. De parabéns aqui, ó. Parabéns para HBO e para os diretores que produziram este episódio aqui. E o que aconteceu nesse episódio aqui talvez faça eu queimar a minha língua, onde eu disse que o Craig Mazin não sabia fazer cenas de ação. É claro que o Craig Mazin não dirigiu todos os episódios, mas ele é o diretor principal, assim como o Neil Druckmann. Então eles escolhem o roteiro, coloca como que vai ser e determina para um diretor específico para fazer com que aquilo que eles escreveram no roteiro se concretize. Então eles estão ali por trás. Então, falta de ação na série é culpa sim do Craig Mazin. Como eu sempre falei, é culpa dele. Preguiça. Que definitivamente ele era muito preguiçoso nos todos os episódios que teve até agora. Não teve nada interessante. Nada. Apenas o 5º episódio onde aparece o Baiacu lá que foi realmente bom. Teve muita coisa, muita ação. Só. Depois deu uma paradeira total. E agora no 8º episódio muita coisa aconteceu, mas assim, eu fiquei impressionado, porque faltavam apenas 2 episódios de 1 hora aí, aproximadamente, e tinha, cara, muita história para acontecer, muita história para acontecer. Eles correram muito no primeiro episódio, no segundo mais ou menos também, aí o terceiro foi uma total invenção de coisas que não tem na série, enrolaram, falaram, encheram o episódio inteiro, o terceiro episódio, que foi muito criticado, que é onde fala a história do Bill com o Frank, encheram muita linguiça ali, coisa que não tem na série, então atrasou a história. Aí no 4º episódio eles colocaram também, seguiram bem meia boca, no 5º avançou mais ou menos também, teve um avanço normal, como se acontecesse no jogo, muita ação. 6º episódio, então tipo, tava meio amarrado. Eu tava até pensando no início da temporada que talvez essa temporada da série seria o primeiro jogo seria tratado em 2 temporadas, mas depois eu vi que não. Eu fiquei pensando, como que eles vão correr tanto assim se tem muita história pra acontecer? E nesse 8º episódio muita coisa aconteceu e, cara, eu fiquei impressionado, porque foi com uma perfeição, porque no jogo leva muito mais tempo pra acontecer tudo isso daí. Só que o que eles tiraram, o que eles deixaram de fora, não impactou a história. Foi impressionante como eles otimizaram de uma forma genial tudo que é importante, que é relevante, que acontece na história do jogo. Eles colocaram nesse 8º episódio sim, e eu fiquei impressionado mesmo com a qualidade que foi feito. Então o 8º episódio aqui, talvez pra mim, tenho que analisar melhor, talvez pra mim tenha sido o melhor episódio até agora pra mim. Então sim, eles adaptaram de forma fiel e confesso pra vocês que eu não estava esperando tanto por esse episódio e agora eu fico assim, poxa, o que esses caras podem fazer? Eles têm tanta coisa, tanta competência pra fazer algo de qualidade, algo desse nível que foi o 8º episódio e não fizeram. E isso me deixa desapontado, principalmente porque eu sei, depois de tudo isso aqui que eu vi, depois do que eu vi no 5º episódio, que eles tinham condição de fazer algo grande e não fizeram, cara. Que palhaçada! Uma verdadeira palhaçada. Isso aqui do 8º episódio, sim, tá em nível de The Last of Us jogo, tá? Tá em nível de The Last of Us. Foi impecável, muito bem feito. Tudo que era importante que acontece no jogo está presente aqui. Então eu vou tratar ponto por ponto. Nós somos apresentados ao David, que é o cara aí que é líder e pastor dentro de um vilarejo onde ele comanda as pessoas escolheram ele para ser líder e ele tenta ali de uma forma meio como pai, ele gosta de usar o termo pai,
para tentar atrair as pessoas e fazer o melhor de forma justa. Então o David ali, quem viu já vai ter spoiler, é óbvio, quem viu sabe que ele é meio psicopata, o cara é loucão, e aí conta um pouco da história dele, que no jogo não tem, fala que ele era professor e depois do surto ele virou pastor e começou a atrair essa galera. Então é ele que cuida daquele vilarejo lá. Eu achei muito bom ter colocado ele como pastor, no sentido de que as pessoas que o seguem é meio que uns lunáticos, assim, sabe? As pessoas que não seguem com a razão, seguem mais meio que com fé, na esperança. Eu achei interessante terem colocado assim como uma seita religiosa, sabe? Que mostra realmente que as pessoas estão ali numa carência tão grande de várias coisas, de Deus, de família, que aí eles acabam escolhendo qualquer pessoa, mesmo que seja lunática, como é o David, para seguir. Só não achei interessante. Eu gostei da construção, do fato dele ter sido pastor, dele usar ali a Bíblia para pregar, para falar com as pessoas, para motivar. Mas assim, fica aquela coisa meio chata, como já aconteceu várias vezes, por exemplo, em novela da Globo. Sempre que tem um doido, ele é um crente. Ele é um pastor, ele é um crente, ele é aquela crente da Assembleia que usa saia, que é meio loucona. Sabe, essa coisa ficou muito preconceituosa. Tem que parar com isso daí. Então quando eu vi usando o David como pastor, e eu já sei como o David é, o futuro dele, que ele é esse cara psicopata, tem esses desejos, não vou falar a palavra aqui, que tem esses desejos por pessoas mais novas, né? Aí eu fiquei pensando, por que estão querendo denegrir imagem de pessoas religiosas, né? De novo, essa bobagem. Mas assim, a construção foi interessante. Mas o que eu tô falando aqui é só uma observação, sabe? Que esses preconceitos, assim, às vezes acontecem. Então, eu me lembrei na hora, eu falei, essas novelinhas da Globo sempre usavam o termo evangélico, crente, pra ficar pegando no pé, pra ficar fazendo essas baixarias. Isso é ridículo, né? Ridículo. Então ali ele tá fazendo o funeral do pai daquela garota. Ela até pergunta depois lá quando que vão enterrar o pai dela. E o David olha pro Troy Baker, pra aquele cara que é o James nesse episódio. Esse James aí é o cara que fez o Joe, galera, no jogo. É um cara muito importante. O Troy Baker é o cara que tá interpretando o James aí na série. Ele teve um papel muito bom, gostei. Gostei que deram um tempo de tela pra ele bem interessante. Achei sensacional. É claro que acaba rápido, né? Logo ele morre, mas assim, foi muito bom ver a participação ali do Troy Baker, que é o lendário Joe. Esse cara é o Joe no jogo, ele que interpreta, ele que cria a voz do Troy Baker, é a voz do Joe que nós temos aí no jogo. Então, sensacional a participação dele. Então, ele já questiona quando que a garota já questiona quando que vai enterrar o pai dela. Ele fala que tá muito frio para cavar. Só que na verdade a gente vai descobrir no futuro, mais para frente, nesse episódio mesmo, que o David, com alguns outros líderes da elite que comanda a cidade, eles comem carne humana. Porque é semelhante àquele acidente que aconteceu do avião, lembra? Que caiu nas Cordilheiras dos Andes, se eu não me engano. E ficou 2 meses para ser encontrado. Então as pessoas acabaram tendo que comer outras pessoas que acabavam morrendo lá. Tudo nesse mundo pós-apocalíptico não pode ser desperdiçado, inclusive carne humana. Então o David acaba fazendo isso. Então ele é um canibal, realmente um canibal. E as pessoas que seguem ele não sabem. É uma ou outra pessoa só de confiança que compartilha aí desse segredo. Então, cara, sensacional. Depois disso daí já mostra a Ellie caçando. Ela vê o Joe totalmente debilitado, ela vai caçar e acha um cervo. Atira no cervo, o cervo é ferido e depois o cervo vai morrer mais pra frente, onde já o David e o James já encontram a presa e depois é surpreendido pela Ellie. Acontece bem parecido com o jogo. Eu não vou ficar comparando com o jogo, como eu já falei aqui. Às vezes a série segue um caminho diferente do jogo, o jogo tem muito mais ação. Enfim, eu não vou comparar aqui, vou tentar focar só no episódio que aconteceu e só. Então ali a Ellie já aborda eles, ele fala que tem uma cidade e tal, ela fala de remédio, que ela precisa de remédio, e o David manda o James ir buscar o remédio. Depois eles vão pra dentro para se aquecer. E ele conta, cara, que o cara que morreu, que é o pai da garota lá, foi aquele cara que o Joe matou estrangulado. E é o mesmo cara que enfiou o punhal no abdômen do Joe, que tá lá quase entre a vida e a morte. Então, no jogo fala que... não fala quem que é a pessoa, mas no jogo fala apenas que os capangas dele haviam sido mortos pelo Joe e por uma garota. E achei interessante esse vínculo aí, essa aproximação de que aquele cara tinha uma família, aquele cara tinha uma filha que chorou a morte dele. Então, aquele cara tinha uma esposa que também ficou muito triste.
houve uma comoção dentro da cidade, do vilarejo, pela morte, pela perda daquela pessoa, era uma pessoa importante. Então dá uma humanidade maior que não acontece no jogo nesse sentido, né? No jogo é mais cada um por si. E foi bem interessante essa construção. Logo depois, a Ellie é surpreendida com o Troy Baker, que é o James, apontando a arma para ela. Ele traz os remédios, mas o David manda ele parar. Ela foge, deixando a presa para trás, de forma... não tinha o que fazer, ela não tinha como pegar a presa, então ela foge imediatamente. E o James até questiona, fala, pô, vai deixar ela fugir? E o David deixa ela fugir. Beleza, eles voltam, levam o servo e tudo mais. A esposa do cara que morreu até pergunta depois, quando recebe lá aquele punhado de carne, que é isso? E o cara fala que é carne de viado. E que provavelmente, galera, era carne do marido dela, cara. Que brutal. E The Last of Us é isso, cara. The Last of Us é uma coisa insana, é coisa brutal. O jogo The Last of Us é pra mais 18. E a série tá mais 16. Então, tem muita coisa ali que o jogo é brutal, que tava faltando, cara. Tava sentindo falta. Então tem tudo isso aí. Então, eles estavam comendo carne humana, cara. E provavelmente a mulher cozinhou ali carne do próprio marido. Entende? Cara, que insano, que insano. Depois eles falam que a garota lá questiona de novo, que eles tinham que morrer, o James, o David vai lá, agride ela e tudo mais, pra criar que ele é um cara amoroso, né? Quer demonstrar que é um cara amoroso, mas precisa de respeito. Logo depois eles falam que vão perseguir eles na manhã seguinte para encontrar o vilarejo e fazer as vinganças, né? Para fazer a vingança acontecer. E, de fato, isso acontece. A Ellie, de posse dos medicamentos, aplica lá de qualquer jeito a penicilina no ferimento do Joe. São 2 seringas e aplica. E é o que faz com que o Joe realmente tenha uma melhora significativa. Os caras vão depois, na manhã seguinte, perseguir. A Ellie percebe que eles estão lá e tenta distrair eles para outro caminho. Nessa interação, o James acerta o cavalo da Ellie, ela cai desacordada e é pega como refém. Os caras até queriam matar ela, executar ela, mas o David impede e leva ela presa. Chegando lá, ele tenta convencer ela. O David ele tem uma queda assim, por pessoas mais novas, né? Para não usar aquela palavra que a gente sabe que vai dar problema aqui no YouTube. Mas o David ele tem essa caída por essa situação. Então ele tenta convencer a Ellie, elogia a Ellie, fala uma série de coisas para tentar justificar, fazer com que a Ellie se una a ele e formem um casal, né? E que vai estar protegendo ela, que os dois juntos iam formar um belo par e tudo mais. A Ellie tem a sacada depois, tenta se aproximar dele ali na cena do toque de mão, onde ela vai e quebra o dedo dele. E depois ela tenta puxar a chave, que percebeu que a chave da prisão dela estava ali. E ele acaba batendo, tem aquela situação toda. Ela percebe que eles executam pessoas, ela viu uma orelha lá no canto. E o David sai revoltado e depois volta com o James para tentar matar a Ellie de fato e reaproveitar a carne dela, né? Como eles sempre fazem. Só que nesse inteirinho também tem o Joe lá que tá sendo perseguido. A galera tá perseguindo o Joe e o cara encontra o esconderijo onde o Joe tava. Aí ele tinha deixado uma faca com ele e o cara vê exatamente onde o Joe tava e o Joe não tá mais ali. É incrível que o Joe se recuperou muito rápido. E aí o Joe executa esse cara e depois executa geral. Pega uma porrada de outros caras. Os 2 últimos ele deixa desacordado. Um cara tá desacordado lá. Quando o outro chega pra pegar, o Joe acerta acerta a arma na cabeça dele e os dois ficam desacordados. E aí tem a cena em que o Joe tortura os 2 caras perguntando onde é a localização, onde está a Ellie. É exatamente parecido como é no jogo. Essa cena é muito violenta, o Joe arrebenta no jogo lá, arrebenta geral com esses 2 caras. O Pedro Pascal interpreta muito bem e acontece o mesmo fim lá. Ele pega a informação, o cara passa a informação, depois ele executa o outro e vai atrás. E depois, nesse meio caminho, o Joe acha as coisas da Ellie. E a Ellie tá passando um perigo, porque aí o David tá querendo matar ela agora. Na hora de executar a Ellie, ela morde o David de forma bem inteligente, ela morde ele e fala que tá infectada. Ele fica surpreso, levanta o braço dela e vê a infecção. E aí já tem toda aquela cena, o Troy Baker, o James fala, cara, que é isso? Porque, tipo, o David vai se transformar em infectados. A Ellie rapidamente pega o cutelo que tava fincado aqui e acerta o pescoço do James e sai correndo. E aí termina a participação do Troy Baker, que é o Joe no jogo, né? Então, o Troy Baker teve muita participação, muito tempo de tela, falou bastante, achei boa a interpretação dele, gostei. É um cara que pode aí talvez seguir o mundo do cinema aí, que tranquilamente ele já deu show durante o jogo. E aí nessa série ele mostrou, fez uma participação boa, agradável, gostei bastante da
da participação do Troy Baker como o James. Depois começa aquela perseguição dentro da cozinha, a Ellie joga aquele pedaço de madeira com fogo e começa a incendiar tudo. E no jogo é bem parecido também, é uma cena tensa, bem complicado. O James o David é um cara difícil de se vencer no jogo. Ele é um cara muito psicopata que dá medo, realmente. E é bem parecido aqui na série, ele causando aquele medo, tudo pegando fogo, ele indo atrás da Ellie com aquele cutelo dele lá. E a Ellie acaba acertando ele. E no final, depois ele vira por cima da Ellie e começa... Naquele momento ali, ele iria tentar alguma outra coisa com a Ellie, entende? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Ele iria tentar uma outra... Ele sobe por cima dela assim, ia tentar uma outra coisa com a Ellie. No jogo é mais... Dá pra perceber mais isso no jogo. E na série foi bem mais corrido, mas deu pra pegar o lance. E depois ela tem aquela vingança dela, cara, que ela fica com tanto ódio que ela, de forma brutal, massacrando ele, arrebentando com a cabeça, desfigura completamente o David nessa situação. A Ellie detona com ele, arrebenta com ele geral. E na série foi até mais violento do que no jogo. No jogo ela faz exatamente aquela pegada, a câmera assim embaixo, como se fosse o próprio David olhando pra ela, sabe? E a câmera batendo, voando sangue pra todo lado. Só que na série ela fez muito mais repetição. Enquanto no jogo ela bate algumas vezes, tipo umas 5, 6 vezes, não sei ao certo, lógico, eu não contei. Mas no jogo, na série, você vê que ela faz isso tipo umas 20 vezes, de forma muito brutal. Despertando uma Ellie ali que nem ela sabia que existia. E nós vamos entender mais pra frente, no segundo jogo, o quanto a Ellie é brutal, o quanto a Ellie é insana, o quanto a Ellie não tem também, ela... Sabe? The Last of Us é isso. É isso. Então, esse episódio entregou muito. Tiraram tudo que não era importante, colocaram só o filé, colocaram só o que é importante e a série desenvolveu muito. Fiquei impressionado como esse 8º episódio entregou muita coisa. É claro que muita coisa ficou de fora, como sempre tem ficado de fora infectados. Nesse momento em que a Ellie e o David estão ali passando um perrengue, onde ela está fazendo ele de refém, aparecem vários infectados invadindo a casa. Aparece Baiacu, outro monstrão desse grandão. Então, infectado é o que mais tem durante o jogo. E a série peca nisso. Então a série exclui, como se o mundo não tivesse sido infectado, como não existisse infectados no mundo. Então, nesse ponto ficou bem ruim. Mas, né, já estamos acostumados que a série não entrega isso. Ela não entrega infectado e provavelmente agora não vai entregar mais. Porque agora, o próximo episódio já é o desenrolar, o final da história. E não vai ter infectado nesse momento. Então, acabou. Infelizmente, não teve infectado. Esse é o ponto negativo. A série não usa desse recurso que eles têm para engrandecer a história. Porque, enfim, cara, é como se não existisse, né? É como se não existisse infectados e nós sabemos que não é assim. Existem muito. Nesse momento aí, a Ellie e o David têm que unir forças para sobreviver. Para você ver o tanto que é complicado o mundo aí. Um cara que você tá fazendo de refém, de repente tem que virar seu parceiro, cara. Porque senão morre os dois, entendeu? No jogo acontece isso. Mas, assim, de parabéns, a série foi muito bem feita. Esse 8º episódio, sensacional. E queimou minha língua aqui, né? Eu falei que a série tava uma porcaria, tava bem ruim, muito inferior ao jogo, não tinha como comparar com o jogo. E de fato, é claro que um episódio não salva a série. Um episódio não salva a série. Como eu falei no último vídeo aí, se você não viu, dá uma olhada lá. Como eu falei no último vídeo aí, o jogo melhora muito no final. Então, eu acreditava que a série iria melhorar muito também, mas não tanto. Eu achei que a série melhorou mais do que eu estava esperando, entendeu? Nesse sentido, eu achei que a série melhorou muito, só que, pô, deixou pro final, né, cara? Deixou pro final. Dava pra ter feito isso antes, né? Então deixou pro final. Mas assim, 8º episódio, show. Pra mim, 10 de 10, cara. 10 de 10 esse episódio aqui. Gostei demais. É claro, como eu falei, tem pontos em que o jogo tem muito mais construção. Tem os infectados, que aqui não tem. Que é um dos pontos principais. Mas eu entendo que não dá pra fazer tudo como tá no jogo. Até falei que não vou mais comparar, porque jogo é jogo, série é série, filme é filme. Não tem comparação. E no jogo você tem muito mais tempo pra construir um personagem, muito mais tempo pra vivenciar aquela situação do que na série. Mas de parabéns, no final o Joe encontra a Ellie, encontra a mochila dela, encontra ela e tem aquela cena bem chocante em que a Ellie já tá até chorando ali sem força, achando que é alguma outra pessoa tentando pegar ela, e ela se entrega ali por ver que é o Joe e chora, abraça e fala, cara, agora tô segura de novo, entendeu?
Então, porque ela passou por uma situação complicada porque o Joe não estava presente. E é isso, cara. E aí eu vi o teaser para o próximo episódio, que é o último episódio, infelizmente, e vai acabar. E vai contar exatamente tudo que acontece no primeiro jogo. Junto com a DLC que nós vimos no 7º episódio, que foi aquela paradeira, né? Mas o 8º episódio, muito bom. Queimei a minha língua aqui, cara. Queimei a minha língua, então eu não tenho o que reclamar desse 8º episódio. É claro, novamente, eu falo que um episódio só não salva a série. Foi muito bom. Acredito que poderia ter feito isso antes, mas é isso. Infelizmente, é o que temos, né? Então, eles escolheram fazer dessa forma e foi dessa forma. E eu gostei aqui, pelo menos, o 8º episódio. Eu achei bem interessante. E vocês, acharam bom esse 8º episódio? O que vocês acharam desse 8º episódio? Gostaram, não gostaram? Prefere o jogo, não prefere? O que vocês sentiram falta desse episódio? Achou muito corrido? Achou que foi bem desenvolvido? Eu achei que foi bem desenvolvido. Eles correram, mas de forma bem... que não perdeu nada, assim, pra mim. A essência da história eu achei que foi bem... preservou a essência da história. Mas eu quero ver o comentário de vocês. E galera, eu não pedi inscrição, mas se inscreve aí no canal, galera. Me ajuda aí a chegar a mais de 1000 inscritos aí pra poder monetizar o meu canal, que até hoje eu não ganho um centavo aqui com o YouTube. Então dá essa força aí, galera. Compartilha com seus amigos, se inscreva, ative o sino de notificação, que sempre tem conteúdo do mundo geek focado mais em jogos, né? Se você curte jogos, videogame, PlayStation, Xbox, tudo mais, tem tudo aqui no canal, galera. Então se inscreva aí para dar essa moral. Dá um trabalho enorme fazer esses vídeos aqui e eu conto com a ajuda de vocês. É de graça, só clicar aí e se inscrever no canal. E se vocês quiserem e puderem, eu sou afiliado da Amazon. Caso queiram comprar qualquer produto dentro da loja da Amazon, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar pelo meu link, fazer a compra de qualquer produto, vai lá na barra de pesquisa, pesquisa o produto que você quer, que já ajuda bastante o canal, beleza? É isso, forte abraço, até um próximo vídeo, valeu!